Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Vamos começar mais uma vez o culto de louvor e adoração para exaltar e engrandecer esse Deus maravilhoso, Deus santo, justo, que é digno de glória e de louvor. Vamos entrar na presença do Senhor com alegria, cantando ao Senhor e bendizendo o teu santo nome, porque foi para isso que o Senhor fez, para louvar e bendizer o seu santo nome. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento, no Salmo 122. Salmo 122, que você que entrou aqui possa estar com seu coração aberto para ser abençoado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, que você venha sair daqui regozijado, amém? O Salmo 122, fala da alegria de servir ao Senhor, né? Então vamos estar lendo o Salmo 122, vamos colocar em pé, igreja, reverência à palavra do Senhor Jesus. O Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobe as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, Pai, esteja sobre ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. Que esse salmo fala da alegria, quando a salmista tinha que invocar o nome do Senhor, da alegria de estar na presença do Senhor, e que nessa noite a sua alegria também venha estar diante do Senhor. Que você tenha prazer de estar na casa do Senhor todos os dias, passando momentos difíceis ou não, que você venha estar louvando ao Senhor. Então vamos estar louvando o Senhor, dizendo que a alegria está no coração daquele que tem o Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Diga amém. Amém. Aquele que está feliz, cante aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aquele que está feliz, bata a palma para o Senhor. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Oh, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. No coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. Como a palavra de Deus fala, que nós devemos orar por ter paz. Neste momento eu pedi ao pastor que esteja orando, pastor, para aquelas pessoas que estão passando nesse momento de doença, né? Muita gente gripada, né? Falando da irmã Terezinha também, né? Para que o pastor esteja orando, para que ele venha ter paz, né? Nesse momento de dificuldade. E todos aqueles que estão passando também por algum problema, neste momento a igreja, o pastor vai estar levantando o clamor para que haja paz nos corações, porque nós confiamos em um Deus, nós precisamos descansar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém, pastor.
Amém. Graças a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor. Que nós passamos por dificuldade. Às vezes as tempestades vêm sobre nós, querendo nos devorar, querendo nos afogar. Mas confia no Senhor. Creia em Deus, porque Ele é contigo. E Ele não vai deixar você passar sozinho. Ele está contigo no barco, amado. E quando a tempestade se levantar, creia que você tem um grande Deus, que é capaz de controlar toda a tempestade. É capaz de mandar o vento se calar. E Ele vai se acalmar na tua vida. Que as tempestades venham cair por terra na sua vida. E você aprenda a lidar diante das situações. Porque Deus permite situações na nossa vida para que a gente venha crescer, para que a gente venha se fortalecer no Senhor. Então louve o Senhor nesta noite, dizendo que se o trovão e o mar vier sobre mim, o Senhor, Ele estará comigo, irá acalmar a tempestade. Adore ao Senhor nesse momento. Senhor, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a de adorar o Senhor, mas que ela vinha te aproximar mais e mais, né? Tem cuidado de nós, Senhor. Obrigada. Quem Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a poder, Senhor. Que Tu tem toda a autoridade, poder em Tuas mãos, ó Deus. Que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos senão no Senhor, ó Deus. Tu tem cuidado de tudo, Senhor. E todo o controle, Senhor, está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso descansaremos em Ti, ó Deus, sabendo que Tu és o nosso Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória
Glória a Deus. Precisamos aprender, amado, mas nós somos falhos, né? Às vezes basta vir só um ventozinho, a gente já está ali duvidando do poder de Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus ainda está, não, Ele sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. E neste momento a gente vai continuar louvando ao Senhor, entregando nossos dízimos e as nossas ofertas com louvor, consagração. Que você vai estar consagrando a sua vida ao Senhor, o teu louvor ao Senhor, o Deus Criador do céu, terra e o mar. Que você nessa noite venha estar louvando ao Senhor, entregando o teu dízimo e toda oferta com alegria no altar do Senhor. Aleluia, Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego Ao Senhor, nas suas teu mãos, coração, meu a tua Senhor, família. pra te adorar com todo o meu viver. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e deles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Declare para Ele neste momento, igreja, que toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Aleluia, Deus. A glória, De Jesus. a força Poder. e o poder ao Ao Rei que morreu, ressuscitou e hoje vive e reina eternamente. e o louvor A ti, Senhor. ao Rei
dar glória a Ti, Senhor. A nossa irmã Elane vai estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Obrigada. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós Te louvamos, adoramos o Teu nome, Pai, e celebramos, ó Deus, este momento, essa oportunidade de estar na Sua casa e na Sua presença. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de dizimar e ofertar na Tua casa. Muito obrigada, Pai. Nós Te pedimos pela vida daqueles que puderam, ó Deus, ofertar, dizimar, e também aqueles que não puderam, Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência, guardar cada família, Senhor, e providenciar tudo que for necessário, Deus, que os Teus filhos necessitam deste momento. Amém. Nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 42. Vamos fazer uma leitura participativa. Salmo 42, de 1 ao 5. Cada irmão vai poder ler um versículo. Salmo 42. Vamos colocar em pé, igreja? Salmo 42, de 1 ao 5. Eu vou começar a ler, tá bem? Diz assim. Salmo 42, versículo 1. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. O 2. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Amém? Glória a Deus. Então, amado, nesse momento aqui, o salmista, eu acredito que ele estava em um momento de guerra ali, distante da casa do Senhor. E ele sentiu saudade de estar na presença do Senhor. E muitas vezes a gente está distante de Deus, não sentimos nada. Mas aí quando você tem intimidade com Deus, você não consegue ficar distante do Senhor. Você sente uma sede, sente a necessidade. E a sua alma começa a perguntar, onde está o Senhor teu Deus? Mas o Senhor, Deus, está aqui dentro de você. Basta você buscar e esperar no Senhor. E confiar que Ele jamais te deixou só. Esse Deus tão maravilhoso que você tem que se apresentar diante da sua face e adorar o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Então não deixe a sua alma abatida. Ofereça ao Senhor a sua alma para que Ele venha se alegrar diante de Deus, que é o alimento que nós precisamos, é do Senhor, para a nossa alma ficar alegre, para que a nossa alma venha viver diante do Senhor. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturba dentro de mim. Louve ao Senhor, pois ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Esse é o Deus que você deve louvar. Esse é o Deus que você deve buscar. Esse é o Deus que você deve apresentar para o mundo. O Deus que perdoa, o Deus que salva, o Deus que quebranta os corações, o Deus que levanta o homem e exalta o homem, mas abate aquele que é arrogante de coração. Creia no Senhor e busque esse Deus. Apresente a sua alma ao Senhor, coloque diante do Senhor e você terá um galardão no céu, um lugar preparado para o que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Então louve ao Senhor, aquieta minha alma, creia em Deus, confia em Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Apresenta teu coração a Deus nessa noite, amado. Coloca os teus problemas diante dEle, confia nele. Me chama pra perto. Aleluia, Deus, nós queremos a Ti, Senhor. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Faz nosso amigo, Espírito Santo. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em Ti.
Meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, Jesus, nós queremos a Ti, Jesus. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Não desista de Deus, meu irmão. Eu não Desista quero do mais Senhor. fugir da Não tua vá pro mundo, meu vontade. irmão. O Pra Senhor te mim, quer de eu volta. sei O Senhor te que chama vai de volta, ser meu irmão. difícil, Não mas saia da presença você do estará Senhor. sempre comigo. Você é precioso para o Senhor. Você é a menina dos olhos de E Deus. mesmo que Oh, minha Jesus, alma tem misericórdia de grite, nós, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. E o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Você não desiste de nós, Senhor. E o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir na tua vida, amado. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. No tempo de Deus, tudo vai se cumprir na tua vida. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Não desista mais. Mas eu sei que desiste da quando presença do eu Senhor. pensar em desistir, Não desiste da caminhada, porque Deus é contigo. você estará Ele te ao meu sustenta. lado, Ele que te levanta com a destra da sua justiça, me amado. Não assegurando desista de do que Senhor. tudo vai Não ficar desista do seu bem. chamado de estar na presença do Senhor. Tudo vai ficar Oh, Deus, bem. misericórdia de nós, Senhor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, Ele te sustenta. a tua Ele vai mão te me levantar. levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso. Mas meu coração é teimoso demais. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E o Senhor diz que você é a joia preciosa dele. Jesus te disse que ele te chamou para ser bênção. Jesus te chamou para ser sal da terra, a luz do mundo. É isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Você que pensa em desistir, você que desistiu, está afastado da presença do Senhor. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Levanta e venha correndo para o Senhor. Buscai-me quando dá tempo, diz o Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia, Deus. Nos sustenta cada dia a tua presença, Senhor. Pois ele não Deixa que nós olhamos para o mundo, Senhor. Deixa que nada me tire da tua presença, Senhor. Mas que a nossa alma venha aquietar no Senhor. Ele nunca desistiu de ti, amado. Ele te ama. Não importa o que estás fazendo, Ele te ama. Não importa o que estás fazendo, Senhor, Ele te ama. Ele te ama, igreja. Ele te chama de volta. Vem, porque tu és minha noiva. O Senhor não dá divórcio. O Senhor, Ele não dá divórcio. O Senhor, Ele perdoa, Ele restaura. Vem, amado. Vem, filho meu. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Aleluia, Deus. Porque estava tira minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, Espere em Deus. Somente em Deus está a salvação, só em ti, Senhor. Aleluia. Nós esperamos em ti, porque Jesus. na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Somente em ti, Jesus. Mas meu coração Tu és a essência de tudo, Deus. Tu és o centro de tudo. Oh, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Lá em Romanos 8. Romanos 8, do 26 a 28, diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse momento vamos estar louvando ao Senhor. Antes de receber a palavra, prepare seu coração. Você já está sendo abençoado com os louvores, continue louvando o Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos ensina a orar. Ele que nos motiva a orar, porque Ele diz que a gente não sabe como pedir, mas é Ele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele que vai diante de Deus e fala: Senhor, perdoa o irmão Antônio ali, sabe? Ele que justifica nossas falhas diante de Deus. Então, neste momento, você vai levantar um clamor pedindo para que Deus venha te abençoar a cada dia. E que o Espírito Santo nos ensine realmente a sermos cheios de Deus a cada dia. Que Ele venha nos convencer do nosso pecado. Que às vezes achamos que somos perfeitos, mas o Espírito Santo, Ele nos convence, Ele nos mostra onde estamos errando, para que a gente venha ter uma vida de intimidade diante de Deus. Vamos estar louvando neste momento com o Espírito Santo.
igreja cantando esse louvor como fosse uma oração diante de Deus. Espírito Santo, ore por mim. Pode ficar em pé, igreja. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Nos ajude, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por minha igreja. Ele está ouvindo a tua oração. Mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, Mas o meu clamor está subindo. Amém. A nossa irmã Leide vai estar louvando ao Senhor neste momento. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar. Te agradecemos pelo ar que respiramos, Senhor, e pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui prostrados para juntos te adorar, Jesus. Recebe os nossos louvores, as nossas adorações, que o Senhor possa receber como cheiro suave nas tuas santas narinas, Deus. Agora abre as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para receber o que vem de Ti, Senhor. Sê conosco nessa noite, Senhor. Nos faça ouvir a Tua voz, Pai. Abre os nossos corações, Deus, e fala conosco nessa noite, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. A palavra está com o pastor.
Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Noite maravilhosa, noite de louvor e gratidão ao nosso Deus justo e fiel. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero deixar aqui alguns informes aos irmãos que já oramos nesta noite, mas vamos continuar orando no seu lar, com a sua família. Continue orando nesse sentido. Pela dona Dora, a mãe da nossa irmã Ivete, está hospitalizada. Seu Delfino, esposo da nossa irmã Terezinha, também está internado. O Wilson, filho do nosso irmão Edivaldo, da nossa irmã Anísia, também está enfermo, está em casa. E tantos outros que é de conhecimento da igreja. Nós proclamamos a esses irmãos, a nós, que juntos fiquemos nesse propósito de clamar e apresentar ao Senhor todos os nossos irmãos dentro dessas questão que muitos estão necessitando da misericórdia, necessitando que Deus, pela bondade dele, responda o nosso clamor. Amém, irmãos? Agora quero convidar aqui o nosso irmão Wagner, que vai deixar um aviso à igreja sobre o ministério FFC e sobre o que vai acontecer no dia 18 aqui na nossa igreja. É uma ação que será coordenado pelo Ministério FFC, mas é uma ação que envolve toda a igreja. Meus queridos, graça e paz, boa noite. Meus amados, dia 18, o próximo sábado, o Ministério FFC, Família Feliz com Cristo, irá fazer uma cantina. Essa cantina será diferente das outras. Será uma cantina onde nós pensamos em arrecadar um volume maior de dinheiro, de quantia, que será direcionada para a reforma do salão de festa daqui da igreja. O Ministério FFC é um dos ministérios que mais usa o salão de festa a fim de acolher casais, de trabalhar com os casais da igreja. E pensando junto com o pastor, nós estamos aí com o propósito de trocar as janelas desse salão, colocar um forro e futuramente colocar um ar. Isso é para a igreja, tá certo? Então nós rogamos a você que abrace essa causa. Nós estaremos aqui hoje, na saída do culto, vendendo alguns bilhetinhos. Cada bilhete custará R$15. Será um combo de 3 salgados. Nós temos aí uma previsão, um alvo de 250 a 300 bilhetes para ser vendido para o próximo sábado. Então nós rogamos a você que abrace, que pegue para vender, que compre, que leve para casa, que venda para o vizinho, para o seu RD, para a família. Se cada um aqui pegar 3 bilhetinhos, é muito provável que nós passaremos de 300 bilhetes. Amém? E eu gostaria, pastor, de tomar 3 minutos para contar uma ilustração, uma historinha sobre contribuição. Sobre contribuição. No interior de Minas, uma igreja batista tinha um determinado programa de rádio, onde a igreja alcançava todos os dias, em média de 10 mil pessoas ali ouvindo a palavra de Deus. Mas aquela igreja, em um determinado momento, não conseguiu mais pagar a mensalidade daquela difusora. Então a difusora enviou uma mensagem para o pastor da igreja, para a diretoria da igreja, dizendo que iria cortar esse programa da igreja. E o pastor, assim como nós estamos fazendo aqui, foi lá no púlpito e desafiou a igreja a abraçar a causa.
contou a história, falou para a igreja que deveríamos levantar fundos para aquele propósito. E um casal, amados, saiu daquela noite, Dona Lourdes e seu Tótara, saiu daquela noite com a intenção, com o desejo, com a decisão de contribuir para aquele propósito. E foram para casa. E os dois foram conversando no meio do caminho. Dona Lourdes e seu Tótara morava um pouco mais de 5 quilômetros distante da igreja, em uma fazenda. E eles foram para casa conversando. Dona Lourdes falava para o seu Tótara: e aí, seu Tótara, o que a gente vai contribuir? E seu Tótara dizia: mas Lourdes, nós não temos dinheiro. E ela dizia: mas Tótara, é a obra de Deus. Vamos contribuir com alguma coisa. Vamos chegar junto aí, vamos abraçar a causa, vamos vender esses bilhetes. Vamos reformar esse salão. E seu Tótara falava: Lourdes, nós não temos dinheiro. E Dona Lourdes, amados, foi tão tomado com aquela ação, se envolveu de tal maneira que ela disse: já sei, nós não temos dinheiro, mas nós temos um galinheiro. E lá nesse galinheiro, Tótara, nós temos um galo. E o galo é o que nós temos de melhor para doar para esse propósito. Essa história foi verídica. Dona Lourdes então falou: Tótara, nós vamos doar esse galo para esse propósito. E Tótara falou: Lourdes, como é que a gente vai doar um galo, Lourdes? Um galo, como é que nós vamos entregar esse galo? E Dona Lourdes falou: Tótara, é o que nós temos de melhor. Nós iremos contribuir para esse salão de festa. E aí, passou-se a noite, no outro dia de manhã cedo, Dona Lourdes, seu Tótara, acordou cedinho, pegou o galo e andou aproximadamente 5 quilômetros. E chegando lá na casa do pastor, tocou a campainha, o pastor saiu, e o pastor olhou para Dona Lourdes, olhou para o galo, olhou para Dona Lourdes, olhou para o galo de novo, olhou para Dona Lourdes, olhou para o galo e não entendeu nada. E Dona Lourdes falou: pastor, viemos aqui contribuir para esse propósito. Viemos aqui dar nossa parcela de contribuição para esse propósito, para a reforma desse salão. E o pastor, sem entender nada, não quis falar o que estava pensando para Dona Lourdes, pegou o galo, segurou o galo. E aí, amados, o pastor: agora o que eu vou fazer com esse galo? O pastor, tomado com aquela ação, com a boa intenção de Dona Lourdes, conversou com o diretor do seminário, falou toda a situação para o diretor do seminário daquela região, no interior da Paraíba, de Minas. O diretor do seminário ficou tão impactado com aquela situação, amados, que formulou um e-mail falando todo o que aconteceu, o que estava acontecendo com a mobilização de Dona Lourdes, e enviou para várias igrejas. Um pastor em Curitiba, chamado Jeremias, da igreja presbiteriana, leu aquele e-mail e desafiou a igreja. Falou sobre a ação de Dona Lourdes, o desejo de contribuir, a decisão, a iniciativa de abraçar a obra. E naquele dia, a igreja, junto com o pastor, levantou uma oferta que conseguiu pagar não só os 2 meses atrasados daquela difusora, mas 2 anos de programa de rádio. Minha boca está seca. E aí, amados, só que não parou por aí. O pastor Jeremias foi pregar no Paraguai. E ele ficou tão envolvido com a história de Dona Lourdes, com a iniciativa, com o desejo de contribuir, de abraçar, de ajudar, de fazer a coisa acontecer, e falou desse galo, falou dessa história lá no Paraguai. E a igreja, terminou o culto, a igreja procurou o pastor Jeremias e falou: e aí, Dona Lourdes, como é que está? Qual é o sonho de Dona Lourdes? O sonho de Dona Lourdes é tomar uma água gelada, ela não tem geladeira. A igreja se mobilizou, comprou uma geladeira 0 e um fogão. E aí mandou a oferta. Compraram para a Dona Lourdes uma geladeira e um fogão. Mas a história não parou por aí. Essa história começou a percorrer no Brasil, foi para os Estados Unidos.
chegou em uma igreja em Nova York e a igreja perguntou: e aí? E Dona Lourdes como é que está? E essa terra é de Dona Lourdes? Não, a igreja levantou uma oferta e comprou a terra para Dona Lourdes. Só que a história de Dona Lourdes não parou por aí. Continuou. E uma igreja no Brasil perguntou: e a casa de Dona Lourdes como é que é? A casa de Dona Lourdes é de taipa, chão batido, não era piso. A igreja levantou uma oferta e falou: derruba, faz de cimento, põe cerâmica, faz um chuveiro bacana, um banheiro top, uma área e tal. E contribuiu para Dona Lourdes. Passou-se mais um período, uma outra igreja soube da situação de Dona Lourdes e disse: e a terra de Dona Lourdes como é que está? Está bombando lá, está produzindo? Fala: rapaz, está mais ou menos. A igreja levantou fundos, mandou lá um técnico que conhecia sobre a terra, a forma de arar, o que a terra precisava mudar, e foram lá, fizeram investimento da terra para toda a terra de Dona Lourdes bombar em produção. Queridos, Dona Lourdes não deu o galo pensando no galinheiro, mas o galinheiro chegou. Deus enviou o galinheiro. Dona Lourdes, queridos, não doou pensando no retorno. Dona Lourdes abraçou a causa. Dona Lourdes contribuiu de coração. Nessa noite, amados, nós estaremos ali, Ministério do FFC, e nós estaremos ali com cada bilhete de R$15. Se você pegar 4 bilhetes aqui, nós provavelmente que passaríamos de 200 bilhetes nessa noite. Nós gostaríamos de contar com a sua contribuição, com a sua disposição. Se você pode imitar a Dona Lourdes, nos procure depois desse culto. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O cara é bom. Deus abençoe, irmão Wagner. Que maravilha de Deus. Testemunho que faz a gente repensar quanto custa o nosso envolvimento no reino, na obra de Deus. Dona Lourdes deu o galo que provavelmente ela estava criando para uma ocasião especial. O galo faria parte da mesa de Dona Lourdes lá na frente. E Deus faz assim. Então não deixe de participar deste momento tão importante da igreja. Você vai visualizar no mural da igreja um card por nome com a frase assim: ação para o reino. Tudo que estamos fazendo e que vamos fazer no próximo sábado é pensando no reino. Queremos organizar mais um pouco a igreja, queremos proporcionar aos irmãos um ambiente mais agradável para as palestras do FFC. Os irmãos que querem fazer o aniversário do seu filho, de alguém da família, e muitas das vezes não encontramos um espaço tão favorável. Então essa é a nossa perspectiva para oferecer isso para a nossa igreja e para a nossa comunidade aqui em nome de Jesus. Abraça essa causa, porque essa causa não é nossa, é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos pensar também de que terça-feira temos a oração, o culto face a face com Deus, 6 horas da manhã. Irmãos, nós precisamos orar. Estamos numa guerra espiritual e precisamos usar essa ferramenta tão poderosa que é a oração. Precisamos orar, precisamos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Também terça-feira é dia de pequeno grupo multiplicador. Quarta-feira é dia de oração e estudo da palavra aqui na igreja. Venha para cá com a sua família, não fique em casa. Tem sido momentos gratificantes para nós vivenciar cada etapa da igreja e vivenciar o que Deus tem feito em nosso meio. Amados, quinta-feira também é dia de pequeno grupo multiplicador.
Sexta-feira tem o departamento, né, as uniões, tem aí as mulheres e os homens. Então não fique de fora. Sábado, domingo, escola bíblica dominical e à noite nosso culto. E no sábado é essa mobilização, ação para o reino de Deus, tá certo? Então abraça essa causa, como disse o irmão Wagner. Se Deus tocou no teu coração, se Deus falou com você, não perca a oportunidade. Após o culto, procure a nossa irmã Miriam, que está ali, e a nossa irmã Tassiane, em nome de Jesus. Cremos que será uma bênção do Senhor para nós. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero pensar com os irmãos, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é um dia da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre esta Bíblia. Vou falar sobre a bondade de Deus e a misericórdia dele deixar a voz e o direcionamento para todos nós aqui na terra. Aqui não ficássemos perdidos a ver navios ou a ouvir qualquer tipo de palavra e achar que Deus está falando conosco. Então Deus, Ele é muito, eu diria assim, coerente, organizado em tudo que Ele fez. A Bíblia diz que Deus, Ele poderia soprar e o mundo existir, mas Ele nos ensinou a pedagogia maravilhosa da vida, que existe tempo para tudo. E em cada dia Deus foi formando, e depois que construiu tudo, depois que todo enxoval estava pronto, Deus então formou o homem e a mulher. Olha que bênção de Deus. Amém, irmãos? Que bênção, nos ensinando como funciona, como devem ser as coisas. Então a Bíblia é ela que vai nortear sempre a nossa vivência aqui nesta terra. E nesta noite eu quero ler com os irmãos alguns textos da palavra de Deus. O primeiro, abra sua Bíblia, está na segunda carta de Paulo, aí no Novo Testamento. A você que está nos acompanhando na sua casa, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda de Timóteo, capítulo 3. Sentados mesmo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nosso Deus, Pai querido, amado, Deus fiel, bondoso, Pai justo, Criador e sustentador de todas as coisas, aqui estamos, Pai, agradecendo ao Senhor por todas as bondades, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pela forma como o Senhor tem abençoado o teu povo, esta igreja, e colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua palavra. A Deus, aqui o Senhor continue falando conosco nesta noite, a que sejamos edificados pelo poder da Tua palavra, que somente ela tem o poder para fazer isso em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, faz a gente nesta noite, ó Deus, deixar toda a nossa atenção focada em ouvir a Tua voz, em saber o que o Senhor tem a nos dizer. Aqui, Pai, estamos, somos dependentes do Senhor,
Que teu Santo Espírito, ó Deus, nesta noite, tenha liberdade mais uma vez entre nós. Que nos toque, ó Deus, de forma maravilhosa. E que faça como fez com Isaías. Que a brasa quente possa chegar a cada um de nós. Queimar, ó Deus, a nossa língua. Ó Deus, abrir os nossos olhos. A que enxerguemos, Pai, quão grandiosa é a Tua obra e quantas são as necessidades que devemos, então, acolher cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito nesta noite venha renovar aqui vidas. Que o Teu Santo Espírito nesta noite venha proporcionar alegria no Espírito, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nesta noite venha trazer consolo. Que o Teu Santo Espírito nesta noite venha trazer paz a este coração. Que o Teu Santo Espírito nesta noite, Pai, por intermédio da Tua palavra, possa nos deixar mais pertinho de Ti. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Amém. E graças a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Louvado seja Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi Paulo escrevendo a Timóteo o que ele disse sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. A Bíblia, ela foi revelada. A Bíblia não foi escrita por homens sem ser inspirados por Deus. A Bíblia não foi escrita por qualquer um. A Bíblia não é um livro que perde sua validade. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal da tarde e do dia. A Bíblia, ela é a voz de Deus na terra. A Bíblia, ela é a espada. A Bíblia, ela é luz. A Bíblia, ela é a verdade de Deus. A Bíblia, ela livra o pecador do inferno. A Bíblia, ela é a nossa confissão de fé. A Bíblia é que nos faz sermos cheios do Santo Espírito de Deus. A Bíblia, ela quer habitar dentro de nós. A Bíblia nos faz diferentes. A Bíblia, ela é a bússola para a humanidade. A Bíblia fala de onde viemos e para onde iremos. A Bíblia diz como devemos viver essa terra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um amuleto. A Bíblia, ela não é carta vivas para uma letra morta, como diz um certo pastor que foi afastado ou então eliminado da nossa convenção. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não precisa da nossa confirmação ou da nossa compreensão para se tornar a palavra de Deus. A Bíblia não precisa da nossa ajuda ou da nossa defesa para dizer que é a palavra de Deus. Veja na sua Bíblia, aí na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: em primeiro lugar, eu quero compartilhar com vocês, dizendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é revelada. E Pedro, escrevendo na sua carta, no capítulo 1, no versículo 21, ele disse:
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A primeira verdade da Bíblia para nós nesta noite é que a Bíblia, ela não dependeu e não depende do homem para ela ser a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia, ela foi escrita por homens, mas que não ficou refém da vontade nem do pensamento dos homens, mas sim inteiramente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia é a única regra de fé e prática que todos nós devemos segurar. Mas voltemos para o texto lido nesta noite, o texto de Paulo na sua segunda carta. Veja aí, o texto de Paulo na sua segunda carta. Quando ele diz, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 de Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim, foi o texto que a gente leu, 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O primeiro texto que podemos ver que a Bíblia é a palavra de Deus, é revelada. A primeira ideia que a gente tem, ela é a palavra de Deus porque ela foi inspirada por Deus. O texto diz isso. Quando a gente lê, a gente encontra toda escritura divinamente inspirada. Ela foi inspirada por Deus. A segunda ideia, para a gente entender que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, ela também é inerrante, ela é verdadeira. Não encontramos erro na palavra de Deus, não encontramos ideias diferentes daquilo que a própria Bíblia diz. Mas a Bíblia também, o texto, o versículo 16, vai dizer que ela também é revelada, ou seja, ela é a revelação de Deus. O texto também diz que a Bíblia, ela é a voz de Deus. Se você olhar no Salmo 1, acompanhe comigo, Salmo 1, versículo 12, Salmo 1, versículo 2. Veja comigo aí sobre a Bíblia, o que a Bíblia também é na linguagem do salmista. Salmo 1, versículo 2, quando diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A Bíblia é o alimento do crente. Amém, irmãos? A Bíblia é o direcionamento, a lei, o direcionamento para a igreja, para você, para a sua família, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o senhor, para a senhora. A Bíblia é o direcionamento de Deus para a humanidade, irmãos. Crente precisa comer Bíblia, orar, ler a palavra de Deus, entender o que Deus está dizendo. A Bíblia é a voz de Deus na terra, amados e queridos. A Bíblia, o salmista disse que o seu prazer está na Bíblia. O prazer do crente, o prazer do homem de Deus, da mulher de Deus, é ouvir a voz de Deus. Logo então, meditar nesta lei dia e noite. Amém, irmãos? Crente que não tem prazer na lei do Senhor, na meditação da palavra, tem coisa errada. Porque a gente gosta de se alimentar, de comer uma boa carne, uma boa feijoada, tomar um bom suco, né?
O crente, o prazer dele é ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? O prazer do crente, irmãos, é ouvir a voz de Deus. O prazer do crente é meditar naquilo que Deus está falando, ministrando ao coração dele. Ele procura entender, ele quer entender, ele quer ficar alinhado com a voz de Deus na terra. Amém, irmãos? O salmista diz que o prazer do crente não está neste mundo. O prazer do crente não está naquilo que ele constrói neste mundo. O prazer do crente não está nas alegrias passageiras. O prazer do crente não está no ouro, na prata. O prazer do crente está na lei do Senhor. E por isso, na lei do Senhor, irmã Janete, ele medita dia e noite. A ideia aqui do texto é: quando inicia o dia, ele medita na lei do Senhor. Quando encerra o dia, ele também medita na lei do Senhor. Amém, irmãos? Primeira ideia que temos desse texto é que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, é a voz de Deus. Sendo a voz de Deus, é isso que satisfaz a vida de um verdadeiro cristão. Conhecer a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. E elas fazem o quê? Obedece, né? E segue. Olha que maravilha. O crente é aquele que sabe que esta palavra de Deus não pode se tornar um amuleto, que esta palavra de Deus não pode ser simplesmente um livro na nossa estante, mas que esta palavra de Deus é a voz de Deus na manhã para a sua vida, é a voz de Deus no entardecer da sua vida, é a voz de Deus quando o sono vai embora. É a voz de Deus quando você se dedica com a sua família em passar uma noite em vigília na sua casa. Você e sua família, ninguém está vendo. Você nem tira foto para colocar em status, em Instagram, dizendo estou em vigília. Mas ali você tem prazer e por isso você quer ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem valorizado a palavra de Deus, a Bíblia? Muitas das vezes, irmãos, estamos tão assim que queremos ouvir a voz de Deus de outra forma. Queremos que Deus, então, use um galo, um peixe grande. Queremos que Deus até use um vento. Ó, Pai, se for a tua vontade, o Senhor vai mandar um vento e o vento vai bater nessa porta e a porta vai bater para lá e para cá. Aí eu entendo que é a tua voz. Meus irmãos, pelo amor de Deus, é tanta coisa que o povo inventa. A voz de Deus é a palavra. Esta é a voz de Deus. E a gente precisa cada dia ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, irmãos, é maravilhosa. A voz de Deus faz a gente se deparar com aquilo que a gente mais necessita. A voz de Deus, ela é suficiente para você, amém? A voz de Deus é suficiente para a sua família, meu irmão. A voz de Deus é suficiente para a minha vida cristã. A voz de Deus, eu não preciso correr atrás de tantas coisas para dizer que Deus está falando comigo. A voz de Deus é suficiente. Em Apocalipse 22, versículo 18, versículo 19, vai dizer que esta voz de Deus, esta Bíblia, ela é tão suficiente que aquele que tirar um tio da Bíblia vai sofrer as consequências. E aquele que acrescentar também vai sofrer a consequência. Então a voz de Deus é a voz de Deus, irmãos. Amém? A Bíblia é a voz de Deus para você. Se você deseja ouvir a voz de Deus, ainda hoje, chegue em casa, seja igual aos crentes bereanos. Pense na mensagem que você ouviu e vai examinando na Bíblia e você vai ouvir um pouco mais a voz do Senhor. A voz de Deus, irmãos, ela causa em nós, ela desenvolve em nós um prazer que você não encontra mais em nenhum outro lugar, porque tudo é passageiro. O salmista no Salmo 119, versículo 71, veja aí na tua Bíblia. Salmo 119, versículo 71, quando diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus, o quê? Estatutos, ou seja, a tua palavra, a tua lei, o teu direcionamento. A Bíblia, irmãos, faz a gente entender
até sobre os nossos sofrimentos. E aí quando a gente sofre, a gente volta para Deus, a gente quer ouvir um conselho de Deus, a gente quer entender o que está acontecendo com a gente. Não é assim, irmãos? Tem momento que a gente está passando pelos vales, que a gente não sabe, a gente quer uma explicação. Então a gente volta para Deus, volta para a palavra dele como nunca antes, porque a gente precisa resolver aquele dilema que está lá dentro do nosso coração. Em primeiro lugar, porque devemos confiar na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela, como a palavra de Deus, Paulo disse que ela é inspirada, ela é inerrante, ela é a revelação de Deus, ela é a voz de Deus. Mas a Bíblia também, em último lugar, ela é suficiente para nós. Não precisamos nem acrescentar e nem tirar. A Bíblia também é o deleite do cristão. É nela que encontramos prazer todos os dias. Todos os dias. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, porque devemos confiar na Bíblia, porque ela serve para a nossa caminhada. Ela é o norte, ou melhor, ela que vai nos nortear aqui nessa terra. E então podemos entender que Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos, ou ali a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, quando ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a Bíblia, ela serve para o ensino. É quando a gente lê a palavra de Deus que a gente aprende. Amém, irmãos? É quando a gente lê a palavra de Deus que a gente começa então a dar aqueles primeiros passos de forma correta. Você, quando seu filho nasceu, você começou a ensiná-lo algumas coisas. A gente começa a ensinar os nossos filhos. E aí eles vão crescendo, eles vão para a escola. E aí lá a titia, o professor, o pedagogo vai ensinar a criança. E em casa os pais também estão ensinando os seus filhos. Paulo está dizendo que a Bíblia serve para o ensino. Se você não quer ser um analfabeto, biblicamente, acerca de conhecer a Deus, leia a Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo. Amém, irmãos? A Bíblia ensina você como até ganhar dinheiro. A Bíblia ensina até o que você deve fazer com os restos fecais. A Bíblia ensina até o que você fazer quando faltar o dinheiro. O que você fazer quando tiver muito dinheiro. A Bíblia ensina o que você fazer com o pecado. A Bíblia ensina também o que você fazer com a raiva. A Bíblia ensina o que você fazer com medo. A Bíblia ensina como você administrar a ansiedade. A Bíblia ensina como você administrar um tema mais atualizado, que é angústia. A Bíblia nos ensina tudo, como a gente deve fazer. Por isso que a Bíblia é atual. Ela é a voz de Deus na terra. Ela é a palavra de Deus. Mas a Bíblia também, aqui no capítulo 3, no versículo 16, Paulo disse que a Bíblia também ela serve para repreensão. A Bíblia serve para repreensão. É aquilo que Deus não aprova. Então a gente se depara com a palavra de Deus. A gente não precisa depender de homem para nos repreender. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente se depara com as verdades daquilo que Deus tem para nós. E somos ali repreendidos. Paulo diz também que a Bíblia serve para correção. Somos corrigidos. A Bíblia nos corrige aqui nessa terra. Por onde devemos andar? O que devemos fazer? A Bíblia, a palavra de Deus tem. A Bíblia também, ela tem um poder maravilhoso. Ela serve também para educação em justiça. É a Bíblia que nos ensina como vivermos uma vida justa. Decidir de forma justa e fiel a santa palavra de Deus. Se você deseja saber isso, corra para Deus. Corra para conhecer a Bíblia. A gente vai ouvindo muitas coisas no decorrer da caminhada, do tipo assim: não tem problema, isso é besteira, isso é pequenininho, isso é coisa de criança, é assim mesmo. Não, irmãos. A Bíblia nos ensina o caminho
da justiça. Como a gente ser um homem justo segundo a palavra de Deus. Como a gente melhor viver uma vida daqueles que são declarados justos pelo Senhor. Esta é a palavra de Deus revelada. O versículo 17 ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito. Olha que coisa linda. Perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em último lugar, podemos dizer também o que a Bíblia faz na vida do homem. Qual a característica, ou melhor, o resultado da Bíblia na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de uma criança, de um jovem. Leia a tua palavra aí, a palavra de Deus em Romanos 8:32. Quem sabe? João 8:32. E conhecereis a verdade. Então, em último lugar, ou último ponto, o resultado de quem anda com a Bíblia, estuda a Bíblia, aplica a vida aplica a vivência da Bíblia na sua vida. Uma das coisas que acontece é que quando ele conhece essa verdade, ele nunca mais será aquele mesmo homem. A Bíblia liberta o homem do pecado. A Bíblia liberta o homem de tantas coisas que o aprisiona nesta terra. Por isso que devemos confiar na Bíblia como palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia também, ela faz no homem algo maravilhoso. Na segunda carta de Paulo, no capítulo 3, no versículo 17, foi ele que diz: para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia habilita o homem de Deus para fazer a sua obra. Se você não lê a Bíblia, você não tem como fazer a obra de Deus. Você não tem como cumprir a missão. Uma missão que não pode ser feita de qualquer jeito. Uma missão que não foi entregue a você, a mim, por homens, mas uma missão que foi entregue pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Ele disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nós temos uma missão, e somente com a palavra de Deus seremos habilitados, teremos condições de fazer, de cumprir o que Deus determinou para nós. Você entregaria a sua boca a qualquer pessoa para mexer nos seus dentes? Se você não tiver um conhecimento e saber que realmente aquela pessoa é habilitada para aquilo? Você entregaria a sua mente, a sua cabeça, os seus problemas a uma pessoa que diz que fez o curso de psicologia e você não o conhece, sem ter a certeza? É tanto que hoje as pessoas pedem logo uma indicação, né? E claro, a gente só indica os melhores. São tantas indicações que as pessoas pedem para mim, porque eu não posso atendê-los. E eu então digo: pode ir para fulano de tal. A Bíblia habilita você a ser o melhor homem. A Bíblia habilita você a ser o melhor obreiro. Amém, irmãos? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Mas, lá em Salmo 1, voltemos lá para Salmo 1, quando diz assim, versículo 3, veja aí. Salmo 1, versículo 3. Olha que coisa linda. Quando diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. A Bíblia em nós nos transforma. Transforma o coração do homem, transforma a vida do homem,
transforma a história do homem. Põe o homem em outro lugar. E a Bíblia diz que tudo que ele fizer vai acontecer o quê? Prosperar. Prosperar. Filho próspero, casamento próspero, igreja próspera. Tudo quanto ele fizer prosperará. Quem está falando isso, irmãos, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a gente precisa acreditar nessa Bíblia, a gente precisa acreditar nessa palavra de Deus. Tudo quanto ele fizer prosperará. A ideia do salmista é dar fruto. Aquele que vive com a palavra de Deus é um homem que produz fruto para a edificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora abra a tua Bíblia em João capítulo 15, aí no Novo Testamento. João capítulo 15. Vamos ver ainda para que serve a Bíblia na vida do homem. João capítulo 15, versículo 3. Veja aí. João 15, versículo 3. O resultado que a Bíblia provoca em um homem, ou faz em um homem. Qual é o resultado? Agora João capítulo 15, versículo 3. Olha o que diz aí. Vós já estáis limpos pela que eu vos tenho. Vamos falar mais uma vez. Agora toda a igreja vai repetir esse versículo. 1, 2, 3. Louvado seja Deus, irmãos. O resultado da Bíblia na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma igreja, é que ele é limpo pela palavra de Deus, irmãos. Você quer ter um coração limpo, uma vida limpa diante de Deus? Corra para a palavra de Deus. E a gente tem que lutar, irmãos, todos os dias contra as nossas vontades, contra as nossas fraquezas, e deixar que esta palavra de Deus esteja nos limpando, tirando tudo que não serve, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, e esta palavra de Deus nos limpa, irmãos. Como está a sua vida, meu amado? Como está a vida da sua família? Pense que Deus quer limpar a sua alma. Deus quer limpar a sua mente. Deus quer limpar o teu coração. E a única forma que Deus tem para usar, claro, é através desta palavra. Ele disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos, mas vocês não estão limpos pelo sabão Omo. Vocês não estão limpos pelo detergente tal. Vocês não estão limpos pela água tal. Vocês já estão limpos por minha palavra. A minha palavra é que vai limpar a vida de vocês. Precisamos, irmãos, nos apropriar da palavra de Deus, tomar posse da Bíblia. João capítulo 17. Veja aí mais um pouquinho à frente. O que a Bíblia faz no homem? João 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? Vamos falar? Santifica-os. Só as mulheres. Nós homens. Toda igreja. A tua palavra é a verdade. Que a Bíblia faz na vida do homem. Faz o homem viver, irmão, na santificação. Buscando a santificação. Faz o homem viver nesse processo lindo de Deus trabalhando na sua vida. Sede santo, assim como eu sou santo, como é santo o vosso Pai. O Senhor deseja para você e para mim é que sejamos santos, irmãos. Tem muita gente boa que diz assim: ah, eu conheço a Bíblia. Ah, eu conheço a Bíblia. Olha, eu já li a Bíblia 24 vezes. Eu já li a Bíblia toda. Mas todo comprometido com o pecado. Tudo enrolado. Irmãos, nós não vamos santificar as nossas vidas subindo escada, pagando promessa.
Nós não vamos santificar a nossa vida fazendo um sacrifício de tolo, como diz o profeta. Nós vamos santificar a nossa vida buscando na palavra de Deus. É esta palavra que vai confrontar você. É esta palavra que vai me confrontar todos os dias. É esta palavra que vai falar dos meus defeitos. É esta palavra que vai mostrar o Deus Santo e o que Deus requer de mim, irmãos. E nós gostamos daquilo que não é bom. A nossa tendência é essa. O cara não pode comer açúcar, mas esconde. Meu pai não pode comer açúcar e descobriu que ele estava guardando doce. Olha que coisa. Guardando aqueles docinhos, né? Parecendo uma criança. Não pode. O médico diz assim: olha, você não pode comer mais massa. Aí a pessoa vai lá e acha que está obedecendo todo mundo dentro de casa. Aí quando alguém dá um vacilo, vai lá e come a massa. Irmãos, não adianta. Não adianta colocar uma indumentária bonita. Não adianta colocar uma boa roupa. Mas se tiver com a vida comprometida com o pecado, o Senhor é Ele que disse para nós: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Deus tem para você e para mim é muito mais do que qualquer coisa dessa terra. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, é esta verdade revelada aqui. É algo que nenhum laboratório será capaz de produzir no homem. Somente a palavra de Deus é capaz de fazer você e de você um homem santo de Deus, parecido com Deus. E essa é a nossa luta todos os dias, porque nós temos a tendência de querer ser parecido com o que mais é ruim para nós. O Senhor, Ele quer que tenhamos uma vida santa. A palavra de Deus, ela liberta o homem. A palavra de Deus, ela habilita o homem para toda boa obra. A palavra de Deus transforma o homem. A palavra de Deus limpa o coração do homem. A palavra de Deus santifica o homem. Que Deus nos ajude. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já pensou no poder da palavra de Deus na sua vida? Ah, pastor, mas eu sou crente, mas parece que a vida é a mesma coisa, eu não sinto nenhuma diferença. Então busque a palavra, busque o Deus da palavra. Entenda que a palavra é inspirada por Deus. Entenda que a palavra é inerrante. Entenda que a palavra é a revelação verdadeira de Deus. Entenda que a palavra é a voz de Deus. Entenda que a palavra, a Bíblia, é suficiente para a sua vida. Entenda uma coisa, que a Bíblia, ela serve para o ensino. Entenda que a Bíblia serve para a repreensão. Entenda que a Bíblia serve para a correção. Entenda que a Bíblia serve para uma boa educação na justiça. E entenda, em último lugar, que a Bíblia irá fazer em você um homem liberto. A Bíblia irá então também fazer em você um homem preparado para toda boa obra. Entenda também que a Bíblia irá transformar a sua vida e você vai gerar fruto, como diz o Salmo 1, frutos, prosperarás. O homem que tem prazer na palavra de Deus, em ler, em buscar, será um homem próspero, segundo a própria palavra. Entenda que a Bíblia, ela limpa o lugar onde ninguém pode limpar. Ela limpa o teu coração. Ela limpa a tua alma. Nenhum sabão, nada que o homem tentar fabricar em um laboratório será capaz de mudar o seu estado. Somente a palavra de Deus. Lembre-se que ninguém tem capacidade de fazer você ser um homem santo. Somente a palavra do Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar. Que Deus te abençoe. E que você possa voltar para casa pensando: hoje é o dia da Bíblia. Onde ela está na minha vida? O que ela tem feito em mim? Hoje é o dia da Bíblia. A voz de Deus para mim. Qual valor eu tenho atribuído a esta voz? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Pastor, tenho dificuldade, não consigo ler a Bíblia.
eu vou ler, depois eu desisto. Eu quero orar por você. Mas não precisa você vir aqui, tá certo? Aí mesmo no seu lugar, você vai curvar a sua cabeça. Eu vou orar por você. Se tem alguém aqui que ainda não é cristão e também deseja tomar essa decisão ao lado de Cristo, pastor, eu quero o Deus dessa palavra que o Senhor pregou. Eu acredito que essa palavra é revelada. Acredito que essa é a voz de Deus. Pode vir aqui à frente, a gente ora por você. Se tiver alguém também assim, a gente também vai orar nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, porque a tua palavra é suficiente para nós. Meu coração, ó Deus, descansa quando eu leio a tua palavra e encontro as respostas que eu não encontro em qualquer outro lugar. Ó Deus, a tua palavra é um bálsamo para nós, mas a tua palavra também, ela é comparada a uma espada muito mais afiada, que corta dos dois lados, que penetra dentro de nós. Ó Deus, que nesta noite esta palavra, ó Deus, tenha feito isso conosco aqui. Ó Pai, que ao retornarmos para os nossos lares possamos pensar, ó Deus, da importância do estudo da Bíblia, da importância da vivência daquilo que estamos estudando, da importância de permanecer na palavra, permanecer na palavra, permanecer na palavra. Continua, Deus, abençoando o teu povo e rogamos, Pai, para que o Senhor nos dê uma semana de bênção, Pai, uma semana, ó Deus, onde possamos desfrutar um pouco mais desta palavra que ouvimos nesta noite. Que agora a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam realidade com todos. Quem crê nisso, diga amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Procure as nossas irmãs, pegue os bilhetinhos, compre, pegue 30, leve para vender. Será uma bênção, será para o reino.